Bem-vindos a mais um capítulo do nosso livro audiobook As 11 Leis do Universo. Hoje vamos entrar no capítulo 10, espero que vocês estejam gostando. Se estiverem gostando, já segue aqui no canal, já curte, compartilha, que você vai me ajudar a fortalecer esse novo projeto. Então vamos lá. Capítulo 10, a Lei do Sacrifício. Estreita é a porta e tortuoso o caminho que leva para a vida, e pouco é o número dos que chegarão lá. Mateus 7,14. Todo homem deveria ter um ideal ou um herói. Se alguém não tem nada e nenhum desejo, não confie muito nele. Um homem que não tem um ideal não deseja ser muito maior do que ele já é, e com o tempo provocará o detrimento para os outros. Abraham Lincoln é o herói adequado para os jovens americanos. E isso se aplica a qualquer jovem dos 6 aos 60 anos e ainda mais. Lincoln veio da classe média, da classe mais baixa e mais pobre, e assim mesmo chegou ao mais alto escritório da Terra que nós, como humanos, podemos almejar. Dificilmente existe um jovem ou um homem nos dias de hoje que não tenha mais presentes naturais e oportunidades do que Lincoln teve. Ele era simples e honesto e determinado em crescer nesse mundo. Ele tinha muitas faltas, assim como todos nós temos. Ele poderia descansar seu corpo magro em alguma posição confortável e contar causos ao invés de ter feito qualquer trabalho. Ele não era culto e nem fino como sua esposa gostaria que ele fosse. Ele tinha nada mais do que alguns dólares em seu bolso quando ele se moveu para a Casa Branca como presidente dos Estados Unidos da América. Mas o dinheiro não faz um homem. Boas maneiras não o fizeram. Nem mesmo a educação consegue fazer grandes coisas a um homem que tem a alma pequena. A alma de Abraham começou a crescer a partir da semente que sua mãe plantou em sua mente quando ele era um garotinho, a qual fez o possível para lhe ensinar o que ela pôde enquanto ela foi capaz. Um dia a senhora Lincoln ficou muito doente e, sabendo que morreria, ela chamou toda a sua família para perto dela e pôs sua mão frágil sobre a cabeça do pequeno Abraham e disse a eles: sejam bons uns com os outros. Ela expressou a esperança de que eles vivessem da forma que ela os ensinou, amando seus semelhantes e adorando a Deus. Ela fez o seu trabalho e, de ombros caídos, magra, triste, nos tempos mais miseráveis, sem perspectiva de melhores condições na terra, ela morreu. Talvez ela tenha sonhado, mas jamais imaginado o grande futuro que esperava pelo frágil e raquítico jovem que estava em pé em sua frente. Embora Abraham fosse bastante jovem quando ela morreu, ele nunca esqueceu sua mãe. Ela o ensinou uma lição que ele carregou com ele durante toda a vida. Ela o ensinou que o princípio da liberdade não se é imposto pela disciplina, mas o princípio da liberdade é primeiramente o desejo pela disciplina. O amor a isso, uma escolha voluntária por ela. Mais tarde ele aprendeu que a disciplina é a grande estrada que leva a todas as coisas que valem a pena na vida. Vá a um concerto hoje e ouça a voz que cativa a todos os ouvintes. Vozes de artistas como McCormick, Lily Pons, Thomas Eddy, MacDonald, Moore e os seus favoritos que você pode dar o nome. Como elas acontecem? Elas não acontecem. Embora eles tenham sido grandemente abençoados, aquele resultado final não é uma chance ou um acidente, mas vem da disciplina. Disciplina essa que é escolhida conscientemente, ardentemente desejada e pacientemente insistida. Frequentemente ouvimos alguém dizer que somos uma geração de pessoas indisciplinadas. Isso, no entanto, não é verdade. Em todos os campos da vida, nós desfrutamos os frutos da busca pela disciplina, com resultados muito maiores do que nossos ancestrais jamais sonharam.
Eu jamais esquecerei da experiência emocionante que tive um dia à tardinha em minha casa ao lado de uma lareira aconchegante. O rádio estava ao lado de minha cadeira e eu casualmente o peguei. O liguei e selecionei uma boa estação. Para minha mais profunda surpresa, eu ouvi uma voz chamando Richard Byrd, na região da Antártica, no Polo Sul. Depois, eu ouvi um comandante falar sobre o perigo e das dificuldades que eles haviam enfrentado um dia antes, enquanto eles descarregavam suplementos e os rebocavam para suas novas casas na América Latina, sobre declives no gelo quebrado e avalanche de neve. Se ele tivesse escrito uma detalhada carta com a reportagem e enviado por navio, ela levaria meses para chegar até nós. No entanto, ali, em menos de um segundo, sua voz vibrando através do ar, eu, assim como tantos, ouvimos sua reportagem sobre o que aconteceu no dia. Os trabalhadores dos milagres antigos jamais poderiam sequer sonhar que uma coisa dessas poderia acontecer. Acontecer, essa não é a palavra. Disciplina, essa é. É a disciplina meticulosa, científica, técnica que produz tal resultado. Nós não somos uma geração indisciplinada em nenhuma área a não ser em uma única. E essa é em nossa moral. Na ciência, nas artes, no atletismo, em todo esforço prático, nós sabemos a importância da disciplina. Para isso, nós nos deixamos levar. Nós precisamos ter a nossa aventura. Nós despertamos nossos instintos e superamos nossas barreiras. É negligência a disciplina que caracteriza a maior parte de nossa vida. O homem em todos os lugares está acordando para a importância de disciplinar seus pensamentos e ações. Nós treinamos animais domésticos com cuidado. Nós adaptamos as forças da natureza para nos servir regularmente e bem. E, no entanto, em relação a nós mesmos, o mais valioso de tudo, nós deixamos nossos pensamentos correr à solta. Ninguém conseguirá conquistar suas ambições enquanto ele não aprender a disciplinar sua força mental e ser capaz de controlar seus pensamentos. Ninguém pode ser verdadeiramente religioso antes que sua mente esteja em ordem e seus ideais estejam em harmonia com a mente divina. Ninguém pode ganhar liberdade e entendimento da vida, exceto que procure isso no caminho nomeado por Deus, de acordo com a lei. Primeiro, vamos perceber que um simples fato, alguma coisa sempre tem que ser sacrificada por outra coisa. Todas as coisas nessa vida têm seu preço próprio e está sempre à venda. Nós deveremos comprar isso pelo preço que ela demanda. Dia após dia, nós vamos até o contador da vida e dizemos: eu te darei isso se você me der aquilo. Essa troca tem outro nome mais familiar. Talvez. Nós chamamos isso de sacrifício. Sacrifício, no entanto, não é aquilo que os nossos pregadores nos fizeram acreditar que seja. É uma necessidade inescapável. É uma lei definitiva a qual nós devemos obedecer. Nós estamos sacrificando todos os dias de nossa vida, quer nós gostemos ou não, quer nós saibamos disso ou não. Não importa o que nós queremos na vida, nós temos que dar alguma coisa para conseguirmos isso. Existe um dos dizeres do mestre ao qual a mente do homem moderno se encolhe e tenta evitar. Estreita é a porta, tortuoso o caminho que leva à vida, e poucos serão os que chegarão lá. Como nós não gostamos de ouvir tais palavras, nós não vamos através de estreiteza, nós dizemos. Nós somos mais liberais hoje em dia. Nós queremos os caminhos totalmente abertos. Nós clamamos nossa liberdade e declaramos que não existe necessidade para nós estarmos apertados. Nós passaremos por cima do caminho apertado e estreito. No entanto, existem algumas afirmações feitas por Jesus que são mais adequadas e completas que essa. Nenhum homem jamais encontrará a riqueza na vida, em nenhuma área por acaso e vagueando. Ele sempre terá que ir atrás do caminho tortuoso e da porta estreita da disciplina. Vá ouvir Kressler tocar seu violino e ouça a música que é praticamente divina.
Olhe um habilidoso cirurgião em sua delicada tarefa de reparar um corpo quebrado que talvez possa manter sua vida por um pouco mais para que a alma se fortaleça. Considere o cientista em seu laboratório com suas fórmulas científicas. Lembre-se de George Eliot dizendo que ela era uma jovem mulher quando ela começou Romola, mas uma velha quando ela terminou. Ou pense sobre Admiral Byrd voando sobre o Polo Sul e falando para nós através do rádio. Será que essas experiências são vida? Com certeza elas são. Conquistar seus objetivos e viver uma vida liberada é a vida que todo homem sonha. Porém, isso só será possível se passarmos pela porta estreita e se seguirmos o caminho tortuoso da disciplina. Quando essa lei do sacrifício é levada para a área da moral, é comumente apresentada como unilateral. Nós fomos ensinados que se quisermos viver uma vida boa, nós deveremos desistir de muitos prazeres. Quão familiar isso soa para muitos de nós? O resultado é que nos rebelamos. E quando nós pensamos em sacrifício, nós pensamos naqueles que tiveram que desistir de tantos prazeres em prol da bondade. Quais são os grandes mártires da história? Bem, temos Sócrates, o qual bebeu veneno. Temos Jesus, que foi crucificado em uma cruz. Existe Paulo, que foi decapitado. Existe Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo. Existe o Luther e o Wesley e o Calvin, todos religiosos. Existem os Livingstone, Nightingale e uma multidão de outros. Mas pense por um momento, foram eles os que fizeram os maiores sacrifícios? Nós falamos sobre o supremo sacrifício de Jesus sobre a cruz. Nós lemos sobre o martírio de São Pedro, Paulo e João. Mas e a respeito de Judas Iscariotes? Pense sobre o que ele teve a chance de se tornar. Pense sobre as amizades que ele poderia ter tido na posição que ele poderia ter ocupado. Pense em tudo que ele jogou fora. Pense sobre o que ele conseguiu com isso. Eu digo a você, a cruz não foi um sacrifício perto do que Judas pagou. Por 30 pedaços de prata e profunda desgraça, ele jogou fora a mais rica oportunidade de qualquer homem na história. Um jovem que tinha desdenhado a disciplina, teve sua liberdade cassada e foi atirado em uma prisão onde ele escreveu na parede enquanto sentado atrás das grades. 1000 vezes eu paguei completamente por meu descontrole de momentos. Esse jovem e seu sobrinho, um pouco mais jovem que ele, tinham participado de um encontro de renascimento em uma cidade não muito longe da minha. E no caminho de volta, eles argumentaram sobre uma questão que o ministro havia falado naquele encontro. O argumento cresceu e acabou se transformando em palavras agressivas. E quando eles chegaram em casa, sua raiva já havia se transformado em um desejo de morte. O homem mais jovem foi para sua casa e pegou uma arma e atirou em seu tio. O tio virou-se, lutou pela arma e apontou-a para seu sobrinho e o matou. Eu digo que isso é uma vida triste. Eu acredito que deveríamos refletir sobre isso seriamente e vermos como a palavra sacrifício se apresenta na vida de cada um de nós. Um homem me procurou em meu escritório procurando ajuda com um sério problema. Ele tinha uma linda casa, uma adorável e devotada esposa e duas maravilhosas crianças. É verdade que a esposa estava dedicando todo o seu tempo às crianças e o marido, então, estava indo sozinho até o clube conversar com os amigos. Ele encontrou uma mulher e achava que estava apaixonado por ela. Esse era o problema. E sua família e a casa? Existe apenas uma resposta, e ela não pode ser respondida nem por mim, nem por qualquer outro mortal na Terra. A lei irá determinar isso por você. Você não pode ter uma casa amorosa, uma família devotada e desfrutar de uma vida perdida. Se você não irá sacrificar a vida perdida em troca do seu amável lar, você será forçado a sacrificar um adorável lar e seus amados pela vida perdida. Você não pode desfrutar da satisfação e prazer de uma verdadeira amizade tendo um mau temperamento.
Se você não sacrificar o seu temperamento pelos amigos, você irá sacrificar seus amigos pelo mau temperamento. Ninguém poderá ter um caráter genuíno ao qual os amigos irão respeitar e confiar e recorrer a práticas tortuosas. Se nós não desistirmos de nossas práticas tortuosas pela confiança dos amigos, nós teremos que sacrificar nossos amigos. Nós devemos sempre estar certos disso. Não importa o quão longe você possa ir antes da corda ficar apertada. Não importa quão revolto e negligente você possa viver. Mesmo que você pense que está se escapando disso e o faça por algum tempo, você não poderá enganar a lei. Alguma coisa sempre tem que ser paga por alguma outra coisa. Toda vida digna, todo sucesso e felicidade é como fina arte. Você precisa escolher a beleza espiritual para ser criada e desejada, e depois ir pela porta estreita e pelo caminho tortuoso para ganhar isso. Pois o começo da liberdade é o desejo pela disciplina. Alguns podem dizer, então, que se você quer desfrutar dos prazeres da vida, isso significa que sua liberdade é impossível. Isso quer dizer, ao contrário, que você que pensa isso ainda não encontrou o que a verdadeira liberdade é. Isso me faz lembrar de um bêbado que estava fazendo um discurso sobre o seu direito à liberdade. Ele declarava que ele queria sua liberdade e que ele tinha o direito de beber todo o licor que ele quisesse e que o governo não poderia impedi-lo. Ele estava tendo sua liberdade, mas, no entanto, ele estava tão bêbado que ele não sabia o que ele estava dizendo ou fazendo. Liberdade não é viver uma vida obcecada e indisciplinada. Liberdade está em ser capaz de controlar sua vida e em fazer aquilo que você quiser fazer. Se você deseja tornar-se um atleta habilidoso, um professor eficiente, um expert em direito ou uma grande cantora, o começo de tal sucesso é primeiro o desejo pela disciplina de seu tempo e pensamentos. Se você quer aquela rica, radiante, valiosa especialidade em sua vida, a regra é exatamente a mesma. Uma vida indisciplinada é uma vida insana. Nós devemos nos basear nos mais altos ideais de clareza, servidão e efetivas formas de viver, baseando-se nos mais altos mestres que já existiram ou sobre os ensinamentos e exemplos do grande mestre. O maior exemplo de um mestre é Cristo. Em todas as suas palavras e ensinamentos, ele provou que disciplina, autocontrole e autodomínio sempre precedem a liberdade e as conquistas. A senhora Lincoln havia ensinado suas palavras ao pequeno Abraham, e foi por isso que ele se tornou um grande homem e sacrificou sua vida de preguiças e libertinagem e cuidadosamente caminhou pelo caminho estreito e tortuoso de uma vida disciplinada dos princípios da honestidade e justiça, o que o levou a tornar-se uma grande alma. Foi a lei do sacrifício, trabalhando através dele, que o capacitou a tornar-se o presidente e salvador da grande nação. As evidências de sua grandeza foram vistas em seu trabalho em Washington. Durante a guerra, um jovem de Vermont, de nome William Scott, foi sentenciado ao fuzilamento por ter sido encontrado dormindo em seu posto. Só que não era o posto de Scott, mas sim de seu companheiro que foi liberado quando ele ficou doente. Duplo turno foi muito para Scott, então ele adormeceu. Ele era tão querido por todos que seu capitão e amigo apelou para o presidente. Lincoln decidiu ir para a Ponte Pêncil e resolver esse caso pessoalmente. Ele foi até o campo e conversou com Scott. Scott afirma que ele era a pessoa mais gentil que ele jamais conversou. Ele conta que o presidente perguntou a ele sobre sua casa, a fazenda, seus amigos e, por último, sobre sua mãe. Ele disse que ele ficaria muito honrado se ele pudesse tirar uma foto dela de seu bolso e mostrá-lo. Sr. Lincoln disse a ele quão agradecido ele deveria ser
por ter uma mãe e o quanto ele deveria fazê-la orgulhosa e que ele nunca mais deveria fazê-la chorar e ficar triste. Scott achou muito estranho que ele não falasse de seu destino naquela manhã. Mais estranho ainda seu conselho para que ele não fizesse sua mãe chorar quando ele estava prestes a morrer. Finalmente, ele reuniu sua coragem e pediu ao presidente se ele poderia pedir um favor, a saber, que ele não tivesse que encarar seus amigos, mas que a esquadra de fuzilamento fosse de outra companhia. O Sr. Lincoln olhou ao redor e, olhando direto nos olhos de Scott, disse: Meu garoto, você não será morto amanhã. Eu irei confiar em você e te enviar de volta aos seus amigos. Como eu estou em consideráveis problemas por ter saído de Washington, como você irá pagar a sua dívida? O garoto gaguejou sua gratidão e lhe sugeriu que ele poderia lhe enviar suas economias. Ele poderia pedir dinheiro emprestado e empenhorar a fazenda. Seus amigos iriam ajudar também e tinha ainda todo o seu pagamento. Então o Sr. Lincoln pôs suas mãos sobre os ombros do garoto e, olhando tristemente em seu rosto, ele disse: Meu garoto, minhas dívidas são muito grandes. Seus amigos não podem pagá-las, nem sua doação, nem a fazenda, nem seus companheiros. Existe apenas um homem no mundo que pode pagá-la, e o nome dele é William Scott. Se a partir desse dia William Scott cumprir com seu dever, para que, se eu tiver que estar lá quando ele for morrer, ele possa olhar em minha face, assim como ele está fazendo agora, e dizer: Eu mantive minha promessa, então minha dívida estará completamente paga. William Scott manteve sua promessa. Ele havia aprendido o segredo que a mãe do Sr. Lincoln o havia ensinado quando ele era um garoto. Era a lei do sacrifício. E que o começo de tal liberdade era o desejo pela disciplina, que era o estreito e tortuoso caminho que leva para a mais alta rodovia de todas as coisas que fazem a vida valer a pena. Era essa rodovia que levou o Sr. Lincoln até a Casa Branca. Era essa rodovia que o levou de volta para os vales de Vermont, para casa, para a felicidade e para sua mãe. Essa é a rodovia para todos que perseveram e a encontram. Essa é a rodovia que Jesus seguiu até o triunfo e a maestria. Essa é a rodovia que eu recomendo a você, pois nela você irá encontrar a lei do sacrifício, sempre trabalhando para trazer até você a alegria e os prazeres que resultam sempre da liberdade e entendimento que acompanha. Abençoado é o homem que enfrenta a provação, pois quando ele estiver provado, ele receberá a coroa, a qual o Senhor, lei, havia prometido para aqueles que o amam. Assim encerramos mais um capítulo. Sigam o canal, comentem, compartilhem. E até a próxima.